Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha O Ambiente. No Flamengo, que já não era dos mais calmos, explodiu de vez com uma notícia que caiu como uma bomba nos bastidores da Gávea. Filipe Luís, ex-lateral e atual técnico da equipe principal, teria pedido demissão após uma sequência de discussões acaloradas com membros da diretoria. Segundo fontes próximas ao clube, o clima entre o treinador e os dirigentes já vinha ficando pesado há semanas, mas ninguém imaginava que a situação chegaria a esse ponto. Tudo teria começado por divergências sobre reforços para o elenco, escolhas táticas e até mesmo interferência nos treinos. Filipe, que sempre prezou por independência e um projeto a longo prazo, estaria se sentindo sufocado pelas constantes pressões e pelas cobranças que, segundo ele, ultrapassaram os limites do profissionalismo. A gota d'água teria acontecido em uma reunião fechada na última terça-feira, quando palavras duras foram trocadas entre o técnico e um dos diretores mais influentes do clube. A discussão teria subido o tom a tal ponto que Filipe, visivelmente irritado, se levantou e saiu da sala declarando que não aceitaria trabalhar sob aquele tipo de gestão. Minutos depois, o pedido de demissão foi formalizado, deixando todos em estado de choque. Ainda que o pedido de demissão não tenha sido oficialmente confirmado pelo clube, o clima de tensão nos bastidores já é insustentável. Diversos jornalistas esportivos e insiders do Flamengo começaram a relatar que a diretoria está tentando convencer Filipe Luís a reconsiderar sua decisão, mas sem muito sucesso até o momento. O técnico estaria irredutível e disposto a se afastar imediatamente, alegando desgaste emocional e incompatibilidade com a forma como o clube está sendo conduzido. O que mais chama atenção nesse imbróglio é que Filipe sempre foi visto como uma aposta segura, alguém que conhecia o DNA rubro-negro e tinha o respaldo da torcida. Porém, parece que nem isso foi suficiente para mantê-lo no cargo diante de tanta pressão interna. Fontes dizem que há um sentimento de frustração mútua. A diretoria acreditava que ele poderia entregar mais resultados em menos tempo, enquanto Filipe esperava mais paciência e autonomia para implantar seu estilo. E nesse fogo cruzado de expectativas desencontradas, o Flamengo se vê mais uma vez em crise com a temporada em andamento e sem um plano B claro para o comando técnico. A novela está longe do fim. O estopim para essa crise teria sido um jogo específico quando o Flamengo empatou em casa contra um adversário considerado frágil. Nos bastidores, membros da cúpula rubro-negra criticaram duramente as escolhas de Filipe Luís, apontando que o time não tinha identidade e que as substituições haviam sido desastrosas. Filipe, por sua vez, não teria aceitado as críticas de forma passiva. Segundo relatos, ele teria respondido de maneira firme, dizendo que não era marionete de dirigente e que ninguém ali entendia mais de futebol do que ele. Essa resposta não caiu nada bem e a tensão subiu ainda mais. A situação ficou tão delicada que alguns jogadores teriam sido orientados a não se posicionar publicamente sobre o tema para evitar tomar partido. No vestiário, o ambiente ficou dividido. Alguns atletas, especialmente os mais jovens e que subiram com apoio de Filipe, estariam do lado do treinador. Já outros mais experientes teriam adotado uma postura neutra, talvez até inclinados a aceitar ou uma mudança. Esse clima naturalmente afeta o desempenho em campo e agora, com esse pedido de demissão, o elenco todo está em estado de alerta sem saber o que esperar dos próximos dias. A diretoria do Flamengo, mesmo sem confirmar publicamente o pedido de demissão, já estaria sondando nomes no mercado. É claro que oficialmente ninguém fala sobre substitutos, mas os rumores começaram a ganhar força nas redes sociais e nos grupos de bastidores. Os nomes de Jorge Jesus Tite e até Renato Gaúcho voltaram a circular, ainda que sejam apenas especulações por enquanto. O curioso é que até poucos dias atrás Filipe Luís era tratado como um projeto de longo prazo, com respaldo total para comandar a equipe por pelo menos 2 temporadas. Esse discurso agora parece ter evaporado diante da realidade dura de resultados instáveis e conflitos internos. O Flamengo, que viveu um momento glorioso recentemente com títulos importantes,
agora se vê num novo turbilhão. O torcedor, claro, está confuso e indignado. Muitos apoiam Felipe, enxergando nele uma vítima de uma diretoria amadora e precipitada. Outros, no entanto, acham que ele foi inexperiente e não soube lidar com a pressão de comandar um dos maiores clubes do país. O certo é que essa história ainda vai render muitos capítulos e talvez mudanças profundas na estrutura do clube. Quem acompanha o Flamengo de perto sabe que esse tipo de crise institucional não é exatamente novidade. O clube, apesar de sua grandeza, tem um histórico de conflitos internos que volta e meia explode em momentos inoportunos. E desta vez, com Felipe Luiz no centro da tempestade, a situação ganhou contornos ainda mais simbólicos. Afinal, trata-se de um ídolo recente multicampeão como jogador, alguém que representa uma nova geração de técnicos brasileiros que busca modernizar o futebol nacional. Ao decidir seguir a carreira de treinador, Felipe foi muito claro sobre seus princípios, trabalho a longo prazo, autonomia e valorização da base. Mas ao que tudo indica, esses valores bateram de frente com uma cultura interna ainda muito reativa, imediatista e pouco transparente. A sensação é que o Flamengo continua preso a uma lógica antiga, onde resultados de curto prazo falam mais alto do que qualquer plano estratégico. E nessa colisão entre o novo e o velho, o clube perde o elenco. Perde e principalmente o torcedor perde. Os bastidores pegam fogo, os rumores se espalham e o futuro do Flamengo mais uma vez fica em suspenso por conta de disputas que poderiam ser evitadas com diálogo e planejamento. Há também quem diga que essa crise toda tem um fundo político. Felipe Luiz estaria sendo usado como bode expiatório por um grupo dentro da diretoria que quer derrubar outros dirigentes. A tese é que a saída do treinador criaria um vácuo de poder que poderia ser usado como desculpa para reorganizar cargos e fortalecer certos nomes nos bastidores. Não seria a primeira vez que o Flamengo vive esse tipo de movimentação. A política interna do clube é complexa, cheia de disputas silenciosas e interesses diversos. Felipe, nesse cenário, seria apenas mais uma peça num tabuleiro muito maior. O fato de ele não ter papas na língua e de não aceitar ingerências teria incomodado muita gente. E a decisão de pedir demissão, ainda que corajosa, pode acabar sendo usada por seus adversários para promover uma reestruturação interna conveniente para eles. Isso explicaria também a lentidão com que o clube está tratando a situação publicamente. Enquanto o técnico já teria tomado sua decisão, o Flamengo segue em silêncio, talvez calculando os impactos e as oportunidades que esse terremoto pode abrir dentro da própria estrutura administrativa. Além do desgaste interno, Felipe Luiz também estaria decepcionado com a falta de apoio da torcida em certos momentos. Mesmo com um elenco desequilibrado e um calendário apertado, ele teria sentido que parte da torcida foi rápida demais em criticar seu trabalho. Em entrevistas anteriores, ele chegou a dizer que o torcedor precisa entender que o processo leva tempo. Mas essa paciência parece ter se esgotado. Os protestos após empates e derrotas incomodaram o treinador, que esperava mais compreensão por tudo que já havia feito pelo clube como jogador. Esse tipo de frustração é comum em técnicos iniciantes que ainda estão aprendendo a lidar com a volatilidade do futebol brasileiro. Felipe teria confidenciado a amigos próximos que talvez ainda não estivesse preparado para suportar esse tipo de pressão, especialmente vinda de um clube como o Flamengo, onde qualquer tropeço vira crise. A decisão de sair, portanto, também passa por um desejo de preservar sua saúde mental e seu projeto pessoal de carreira. Mesmo que volte no futuro, agora ele sente que não é o momento certo para continuar, e esse sentimento pode ser definitivo. Nos corredores da Gávea, o que se ouve é que alguns jogadores estão visivelmente abatidos com a possibilidade de saída de Felipe Luiz, especialmente os jovens formados na base que viam nele um mentor e um modelo a seguir. Felipe sempre deu espaço para a garotada mesmo sob pressão por resultados, e muitos deles cresceram tecnicamente sob sua orientação. A saída dele pode gerar um efeito dominó no vestiário com desmotivação e insegurança sobre o futuro. Já os mais veteranos estariam divididos. Alguns concordam com a postura firme de Felipe, enquanto outros acreditam que ele deveria ter agido com mais diplomacia.
Seja como for, a diretoria está ciente de que a instabilidade no comando técnico pode comprometer seriamente o desempenho nas próximas competições. E o pior é que tudo isso poderia ser evitado com uma gestão mais madura e respeitosa. A sensação entre os funcionários do clube é de que o Flamengo está desperdiçando um projeto promissor por pura vaidade e falta de planejamento. Se Filipe Luís realmente sair dessa crise, vai deixar marcas profundas na estrutura do futebol rubro-negro. E o preço, como sempre, será pago dentro de campo. Enquanto o Flamengo tenta entender o estrago causado por essa crise que envolve Filipe, Luís, os rumores sobre possíveis nomes para assumir o comando técnico ganham força e dividem opiniões entre torcedores e especialistas. Circulam no meio esportivo especulações sobre a volta de Jorge Jesus, que seria uma espécie de salvador da pátria para a diretoria, já que conhece bem o clube e tem um histórico recente de sucesso na Gávea. No entanto, a própria possibilidade gera dúvidas. Será que o Flamengo teria paciência para esperar Jorge Jesus retomar o projeto com calma? Ou será que ele não toparia embarcar em um cenário tão turbulento? Além disso, o mercado tem outros nomes que são vistos como apostas mais conservadoras, como o Rogério Ceni, que vem fazendo bom trabalho em outros clubes, ou até mesmo técnicos estrangeiros com experiência em grandes times sul-americanos. Por outro lado, há quem defenda que o Flamengo deveria apostar em um nome mais jovem e desconhecido, que tenha perfil conciliador e que consiga controlar o vestiário. O burburinho nas redes sociais também revela a ansiedade da torcida que quer respostas rápidas, mas não quer repetir os erros do passado com escolhas feitas na base da pressa. A saída de Filipe Luís também levanta uma questão importante: qual será o impacto na política de contratações do Flamengo para os próximos meses? Durante seu curto período como treinador, Filipe tinha uma visão clara sobre o tipo de jogador que queria para seu esquema atletas versáteis jovens e que pudessem crescer com o clube. A diretoria, no entanto, parece ter uma estratégia mais imediatista, buscando reforços experientes e consagrados para tentar garantir títulos já nesta temporada. Essa divergência foi uma das principais causas da crise. Com a saída de Filipe, existe o receio de que esse projeto de renovação e valorização da base seja abandonado completamente, voltando a um ciclo de contratações caras e pouco planejamento. Alguns membros do departamento de futebol estariam preocupados com isso e tentam nos bastidores convencer a diretoria a manter a linha de trabalho que Filipe defendia. Mas a pressão por resultados e a insatisfação com o momento atual dificultam qualquer debate mais racional. A torcida também está dividida entre apoiar um projeto de longo prazo ou exigir resultados imediatos, o que coloca o Flamengo num dilema delicado. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Além do lado técnico e político, o pedido de demissão de Filipe Luís expõe uma fragilidade administrativa do Flamengo que pode ter consequências duradouras. A falta de alinhamento claro entre diretoria, comissão técnica e elenco evidencia problemas estruturais que vão além do futebol. Especialistas em gestão esportiva já apontavam há tempos que o Flamengo precisava organizar melhor seus processos internos, criar canais de comunicação eficazes e fortalecer o trabalho em equipe para evitar crises como essa. A queda de Filipe pode ser o sinal de alerta definitivo para que o clube reveja sua governança e busque um modelo mais profissional e menos suscetível a conflitos pessoais. Ainda assim, muitos temem que o padrão de decisões precipitadas e atritos entre as partes continue. A instabilidade atual, somada ao calendário apertado do futebol brasileiro, pode fazer com que o Flamengo pague caro por esses erros. A pressão da torcida e da mídia só aumenta o fogo no parquinho e a diretoria precisa agir rápido para evitar que essa situação se transforme numa crise maior e irreversível. Por trás de toda essa história, existe também um aspecto humano pouco comentado, que é o desgaste emocional vivido por Filipe Luís.
Assumir o comando do Flamengo não é tarefa fácil para nenhum técnico, ainda mais para alguém que, como ele, tem uma ligação tão forte com o clube. A pressão, a exposição e as cobranças são enormes, e Felipe mostrou nos bastidores que tem limites. Amigos próximos relatam que ele estava vivendo dias difíceis, com pouco sono, ansiedade e até sintomas físicos relacionados ao estresse. Essa sobrecarga mental pode ter sido decisiva para sua decisão de pedir demissão. A saúde emocional de um profissional, principalmente em cargos tão estressantes, deveria ser prioridade. Mas, infelizmente, nem sempre é tratada com a seriedade que merece. Felipe Luiz, ao que tudo indica, preferiu preservar sua integridade e evitar um desgaste ainda maior, mesmo sabendo que isso poderia prejudicar sua carreira no curto prazo. Essa postura, que demonstra coragem e consciência, também serve como um alerta para todo o futebol brasileiro sobre a importância de cuidar da saúde mental dos técnicos e atletas. Do ponto de vista do elenco, a saída de Felipe Luiz pode significar uma mudança brusca na dinâmica do grupo. Jogadores que vinham ganhando espaço e confiança com o treinador podem se sentir desamparados, enquanto aqueles que estavam insatisfeitos podem ver a troca como uma oportunidade para tentar se recolocar. A adaptação a um novo comandante nunca é simples e pode resultar em um período de instabilidade dentro de campo. Para piorar, o Flamengo enfrenta uma maratona de jogos importantes nas próximas semanas, incluindo competições nacionais e internacionais, o que exige foco máximo e entrosamento. A diretoria precisará escolher com cuidado o substituto e trabalhar para manter o ambiente o mais saudável possível. O impacto dessa troca pode ir além do desempenho técnico, afetando a autoestima, a motivação e o comprometimento dos atletas. Afinal, o futebol é um esporte coletivo que depende da harmonia entre todos os envolvidos. Se esse equilíbrio for perdido, as consequências serão inevitáveis e poderão comprometer a temporada inteira. Entre os torcedores, a reação à notícia do pedido de demissão de Felipe Luiz foi imediata e intensa. Nas redes sociais, debates acalorados tomaram conta dos perfis ligados ao Flamengo com opiniões divididas. Uma parte da torcida demonstrou solidariedade ao treinador, elogiando sua coragem e lamentando a falta de apoio que teria recebido da diretoria. Outros aproveitaram para criticar a postura do técnico, classificando-o como inexperiente e culpando-o pelos resultados ruins. Essa divisão reflete o clima polarizado que domina o futebol brasileiro atualmente, onde paixões e paixões exacerbadas dificultam o diálogo racional. No meio disso tudo, o Flamengo vive uma crise de identidade com o torcedor, exigindo vitórias, mas também pedindo projetos de base, autonomia técnica e transparência na gestão. O pedido de demissão de Felipe Luiz nesse sentido é um episódio que simboliza esse choque de expectativas. Como o clube vai superar essa turbulência e reencontrar seu caminho, só o tempo dirá. Mas o certo é que a paciência da torcida já está no limite e a cobrança só tende a aumentar. Analistas esportivos também começaram a se posicionar, trazendo à tona questões importantes sobre a carreira de Felipe Luiz como treinador. Muitos destacam que, apesar da curta experiência, ele mostrou potencial e um entendimento moderno do jogo, características que deveriam ser valorizadas pelo Flamengo. Por outro lado, esses especialistas reconhecem que Felipe ainda está no começo da jornada, aprendendo a lidar com as pressões de um grande clube. Essa situação vivida no Flamengo pode servir como um aprendizado valioso para ele caso decida continuar na profissão. O mercado brasileiro é conhecido por sua volatilidade e pela pouca paciência com treinadores, mas a esperança é que esse episódio sirva para que clubes e técnicos busquem relações mais saudáveis e respeitosas. Felipe Luiz, nesse cenário, tem a oportunidade de se reinventar e amadurecer como profissional, seja qual for seu próximo passo. O mundo do futebol está de olho e a torcida rubro-negra espera que ele possa dar a volta por cima, nem que isso signifique um tempo fora da ribalta para se preparar melhor para o futuro. Por fim, a situação envolvendo Felipe Luiz e o Flamengo deixa um recado claro sobre a importância do equilíbrio entre gestão técnica e relacionamento humano no futebol moderno.
O esporte não vive apenas de vitórias e derrotas, mas também de processos paciência e respeito mútuo. O Flamengo, enquanto gigante nacional e internacional, precisa urgentemente repensar seus métodos para evitar que crises como essa se repitam e causem danos irreparáveis. O pedido de demissão do técnico pode ser um ponto de inflexão, uma chance de aprendizado para todos os envolvidos. A torcida, que é a alma do clube, merece um ambiente mais saudável, competitivo e promissor. E Felipe Luiz, mesmo diante dessa turbulência, ainda tem um futuro promissor pela frente, seja no Flamengo ou em outro lugar. Resta agora acompanhar os próximos capítulos dessa novela, que promete mexer com as estruturas do futebol brasileiro e revelar o que realmente está por trás dos bastidores do clube mais popular do país. A única certeza é que o burburinho está longe de acabar. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!